Estamos aqui com você do programa Tempo de Recomeçar para meditarmos a Santa Palavra de Deus e colocarmos as nossas intenções. Meditaremos hoje o Evangelho escrito em São Lucas, no capítulo 18, nos versículos de 1 a 8. Para este momento santo e sagrado, invocamos sobre nós a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A viúva e o juiz. Jesus lhes propôs uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Numa cidade havia um juiz que não tinha temor a Deus, nem respeito por homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que procurava o juiz e lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, pensou: não tenho temor a Deus, nem respeito por homem algum, mas como essa viúva me está importunando, vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim a me agredir. E o Senhor acrescentou: escutai bem o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Ele os fará esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. O Filho do Homem, porém, quando vier, encontrará fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, meditaremos este Evangelho com poucas palavras, porque tem uns pontos que são muito profundos. Eu separei apenas 2 pontos para reflexão, 3 pontinhos, melhor dizendo. No primeiro, já inicia o texto dizendo que Jesus ia falar nesta parábola sobre a importância, sobre a necessidade de orar sempre. Por aqui, já neste início, percebemos o teor, o cerne deste Evangelho, que Jesus nos conta esta parábola para simplesmente dizer isso. E nós, que já temos experiência com Jesus, com o poder de Deus na oração, nós confirmamos esta palavra, onde diz sobre a necessidade de estarmos em oração. Mas essa oração aqui, ela ora é oração de súplica, ora é oração de gratidão, ora é oração de vigília, de contemplação, de meditação, de leitura da palavra, ou seja, ela é dinâmica. E não buscarmos ao Senhor apenas nos dias tristes, e nem apenas nos dias alegres, mas estarmos sempre em sintonia com o Senhor. Em todos os momentos, agradecendo e suplicando. Algo deu de errado? Algo aconteceu contrário ao que nós julgamos ter acontecido?
clamemos e já agradecemos também, porque pode ter sido um livramento. E assim por diante. Tem um irmão necessitado, imediatamente coloquemos o nome dele em oração. E assim o dia vai passando em oração. E depois, se o próprio juiz, nesta parábola, fez os questionamentos importantíssimos, imaginemos nós, quando ele diz aqui, será que Deus tardará quando este povo que confia nele o clamar? E aí o próprio juiz diz, eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Isso era um juiz que não temia ao Senhor. Ou seja, nós que acreditamos em Deus, em sua companhia, nós não podemos duvidar, porque nós já tivemos outras experiências e nós sabemos que Deus sempre nos atendeu. Talvez não no momento e do jeito que eu queria, mas daqui a pouco a resposta vem. Então, eu diria que nós devemos tomar os santos da nossa igreja como exemplo. Tantos santos, tantos. Nós podemos pensar aqui na mãe de Santo Agostinho, que intercedeu por 38 anos. Ou seja, quando nós estamos numa situação difícil, um dia é muito tempo. Imaginemos 38 anos aguardando pela conversão do seu filho. Mas a conversão chegou. Chegou tão forte que ela faz a diferença até nos dias de hoje, já no século 21. Penso que é isso. Então, precisamos de ter fé. Fé para aguardar a hora de Deus, aguardar o jeito de Deus, a resposta de Deus. Porque nós somos muito limitados. Nós só conseguimos enxergar a curta distância, mas Deus não. Deus enxerga lá, muitos anos lá na frente. E aí Ele sabe. Ele sabe da nossa pequenez, da nossa ignorância, da nossa pouca fé. Ele sabe que o que nós pedimos não é o melhor para a nossa vida. O melhor para a nossa vida é Deus que sabe. E é Ele quem vai nos dar. Precisamos de acreditar nesta palavra. Então, nesse momento de oração, o Evangelho foi finalizado com a pergunta: o Filho do Homem, porém, quando vier, encontrará fé sobre a terra? Então, cabe a cada um de nós continuarmos divulgando a grandeza de Deus. Ao invés de gastarmos nosso tempo reclamando ou divulgando o que há de pior nesta terra, gastemos o nosso tempo divulgando a grandeza, o poder, a bondade do Senhor. Assim como fez Nossa Senhora hoje, sábado, dedicado a ela. Ela sim, ela acreditou na profecia de que viria o Messias e ela aceitou passar pelo desafio de ser a mãe do Salvador. Então, sobre mim, sobre você, sobre as nossas intenções, as boas e as más, que o Senhor purifique todas as nossas intenções e leve para o Pai. E que nós sejamos todos uma só carne, que nós vivamos em comunhão com todos aqui na terra e no céu, sob a proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Permaneçamos em paz e que o Senhor nos guarde e nos proteja. Amém.